E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim comentar com vocês o quarto episódio de Sankaku Mado no Sotagawa wa Yoru. E desde já vou te pedir que se você quer acompanhar todos os vídeos sobre Sankaku Mado, já se inscreve no canal, eles vão sair toda segunda-feira. E também já deixa seu like nesse vídeo porque ajuda bastante no engajamento do canal, tá? Já me segue lá nas redes sociais também se você não segue ainda, eu sou @guto no Twitter e no Instagram. E agora eu vou comentar pra vocês um pouco sobre esse episódio, que ele foi de certa forma, ele é um pouco confuso, porque ele começa a revelar algumas coisas pra gente, ele fala sobre algumas coisas de maneira meio confusa, e eu vou tentar explicar um pouco melhor isso aqui no vídeo. Começa já com Hyakawa agindo de uma maneira super estranha, o que não é surpreendente. Ele fica cheirando o Mikado o tempo inteiro, e ele fica falando coisas, nossa, o cheiro dela ainda tá aqui, não sei o que, e eles são interrompidos pelo Hanzawa, né, aquele detetive bem cético que costuma pedir algumas ajudas, alguns favores pro Hyakawa, e dessa vez o Hyakawa diz que não vai acompanhar ele. Ele precisa tentar um método diferente, mas ele diz que o Mikado pode ir. Então o Mikado e o Hanzawa vão até um local onde o Hanzawa precisa investigar. No caminho a gente tem alguma conversa divertida, onde o Hanzawa faz algumas insinuações a acreditar que o Mikado e o Hyakawa são gays e que são um casal. O Mikado não tem boas reações em relação a isso, é uma conversa bem divertida, né? E ele vai explicar então por que o Hyakawa tava agindo daquele jeito estranho, que é porque há alguns dias o Mikado ele encontrou com a Erika Hyura, e por isso o Hyakawa agia daquela forma, o que deixa o Hanzawa curioso. Então essa Erika Hyura realmente existe, certo? O Mikado fala que ela é uma estudante do colegial, mas ele, antes de falar mais coisas sobre ela, ele diz: de que adianta eu falar? Eu sei que tu não vai acreditar. O Hanzawa confirma isso, dizendo, realmente, não adianta de nada tu falar porque eu não vou acreditar mesmo. O Hanzawa ainda diz que buscar explicações para essas coisas que parecem não ter explicação é justamente o trabalho que ele faz como detetive, e que por isso ele dificilmente acredita em qualquer coisa paranormal. Então a gente vê em paralelo a Erika Hyura conversando com aquele homem, vocês lembram que apareceu no final do outro episódio, que ela chama de Sensei, e eles estão vendo uma casa de ramen, né? Muitas pessoas entrando e saindo, e eles comentam inclusive sobre maldições, sobre coisas que já fizeram. Ele elogia a Erika por aquele boneco, por aquela boneca, né? Por aquele instrumento que ela criou usando partes do corpo de outras pessoas. E a gente volta pra conversa do Hanzawa com o Mikado. Eles mostram como essas duas conversas elas estão acontecendo em paralelo. Voltando então, né, pro Hanzawa e pro Mikado, o Hanzawa explica o que eles vieram investigar. É um lugar que já, aparentemente, todo tipo de negócio já passou por lá, mas que as pessoas desaparecem ou se ferem gravemente naquele lugar sem nenhuma explicação lógica. Várias pessoas somem do nada naquele lugar, e eles já conseguiram mandato para investigar aquilo de cima a baixo, mas não existe nenhuma explicação lógica para aquilo até agora. O Mikado fica meio preocupado, né? Mas eles têm a segurança de ligar pro Hyakawa se precisar, e ele tá querendo ficar preparado para ligar imediatamente se alguma coisa acontecer, e ele fica pensando sobre o Hyakawa. Como será que o Hyakawa tá se sentindo? O que ele pensa afinal de contas? Quando o Hanzawa percebe essa dúvida e insegurança no Mikado, ele responde que a vida do Hyakawa também não tem sido fácil, porque o Mikado comenta, né, sobre ele ter dito que não tem pais nem amigos, e o Hanzawa diz que a vida dele não é fácil também. Isso abre margem pro que eu venho comentando com vocês, né, sobre o background do Hyakawa, que ele é bastante intenso, a gente vai ver muita coisa ainda, mas o Mikado fica ali nessa insegurança, e o Hanzawa vai alertar ele para ele tomar cuidado para não ser engolido por essa situação toda, pela vida do Hyakawa, para ele não ser domado. Ele não sabe exatamente qual é a relação que os dois têm, mas ele diz pro Mikado ficar atento, para tomar cuidado a isso. E quando o Mikado vai retrucar, né, ou tentar tirar mais informações, conversar mais sobre, o Hanzawa interrompe ele porque ele percebe uma coisa naquele lugar. Todo esse tempo que eles estão observando o lugar, eles não viram o rosto de ninguém. As pessoas passam olhando para dentro do lugar, e isso é muito estranho. Então ele sai para verificar, enquanto o Mikado liga pro Hyakawa. No momento em que o Mikado liga pro Hyakawa e escuta a voz dele, ele é basicamente possuído pelo Hyakawa. O Hyakawa toma total controle
controle do corpo do Mikado, né, e assume toda a situação, o que parece, da perspectiva do Hanzawa, uma imitação barata do Hayakawa. Parece que o Mikado só tá imitando ele. Então eles vão investigar o lugar. Pra fazer isso, o Hayakawa dentro do corpo do Mikado, né, ou sei lá, o Mikado, o Hayakawa, eles desenham um triângulo no chão que vai funcionar como uma barreira para proteger eles de qualquer coisa perigosa que possa ter ali. E para deixar essa barreira poderosa o bastante, eles pedem que o Hanzawa pise nela, porque o poder da descrença do Hanzawa é tão grande que isso impediria que qualquer coisa realmente afetasse eles. Explicando melhor, teoricamente as maldições ou coisas perigosas, elas só conseguem causar mal às pessoas que acreditam nisso um pouco que seja. E o Hanzawa, ele é tão descrente de qualquer coisa sobrenatural que acaba tornando ele uma fonte muito poderosa de algo para proteger eles. O Hayakawa abusa muito disso, né, sempre que eles estão juntos, e acaba deixando o Hanzawa sempre seguro nessas situações. Em um determinado momento, quando a descrença do Hanzawa parece afetar diretamente a situação onde o Hayakawa tá dominando o Mikado, parece afetar ele. Ele perde parte do controle sobre o rapaz, que se vê envolvido por aquele ambiente, por aquele lugar, se vê dominado em transe por aquilo, e o Hayakawa volta a tentar exercer o controle. Mais uma vez, tudo isso é cheio de metáforas sexuais, tanto na conversa quanto nas imagens que a gente vê, trazendo pra gente a mesma sensação divertida que a gente tem quando assiste Sankaku Madou. Então a gente volta lá para aquela conversa paralela que tá acontecendo entre a Erika Hyura e o Sensei. Eles estão transformando o lugar, né, aquela casa de ramen, em algo que o Sensei chama de cofrinhos e a Erika Hyura chama de armadilhas, né? Enquanto o Sakaki, aquele homem loiro que andava com a Erika Hyura, ele fica vendo aquilo tudo de forma bem amedrontada, porque as pessoas lá dentro começam a ferir elas mesmas. A gente vê algumas cenas mostrando isso, e as pessoas que passam na frente daquele lugar, elas mudam completamente a atmosfera em volta delas. Enquanto isso acontece, eles falam sobre isso, e é levantada essa perspectiva pra gente, a gente vê o Mikado e o Hayakawa lá naquele outro lugar, e o Hayakawa finalmente percebe o que aquele lugar é. Ele diz que aquilo é uma armadilha e eles precisam tirar o Mikado dali o quanto antes. Então, com a ajuda do Hanzawa, o Hayakawa vai tirar o Mikado, que agora entrou em uma espécie de transe. Ele tá prestes a desmaiar a qualquer momento, e quando ele entra no carro, ele perde total a consciência, né? Porque o Hayakawa também sai dali, né? Ele tira o controle dele sobre o Mikado, e o Hanzawa vai levar ele embora sob os alertas preocupados do Hayakawa de que aquilo é perigoso e que eles precisam tirar logo o Mikado dali. Enquanto isso, o Sensei e a Erika Hyura falam sobre o que eles acabaram de criar naquela casa, né, de maneiras diferentes. Ele fala de maneira deslumbrada e despreocupada, enquanto ela fala de uma maneira preocupada e até amedrontada sobre o que eles acabaram de fazer, até meio com um certo arrependimento em volta dela, né? O Sensei, ele tá realmente deslumbrado com aquilo que eles fizeram, e ele começa a falar sobre aquilo e avança pra cima da Erika Hyura de uma maneira meio agressiva e com uma atmosfera bem sombria, mas ela é protegida pelo Sakaki. Nesse momento, então, o Sensei vai embora, porque o Sakaki diz que o contrato dele tá vinculado à Erika e é ela que ele vai proteger. E o Sensei aceita aquilo como um certo alerta e vai embora, enquanto os dois decidem ir pro karaokê. A Erika decide que quer ir pro karaokê. Enquanto eles estão no caminho, o Sakaki vai perguntar o que afinal de contas eles estavam fazendo, o que são essas armadilhas. Usando uma metáfora com lixo, que eu vou explicar pra vocês um pouco aqui, a Erika vai explicar que o Sensei chama aquilo de cofrinhos, né? Porque ele armazena algo lá que ele quer aproveitar depois. Mas ela entende como armadilhas pelo que acontece com as pessoas. Eles vão e armazenam maldições naqueles lugares. E sabe como ela explica usando o argumento de lixo, né? Quando tu vê, ela entende que quando uma pessoa vê um lugar sujo, ela acredita que pode ir lá e jogar lixo naquele lugar também. Afinal de contas, ele já tá sujo. Só que a questão é, aquilo começa a acumular, e as pessoas não percebem que quando elas jogam lixo em algum lugar, muitas vezes elas acabam se sujando também. Então isso acaba tornando aquilo pra Erika uma espécie de armadilha, porque as pessoas vão lá e depositam a sujeira, as suas
maldições, só que elas acabam se sujando, absorvendo algo com aquilo também. Só que ela explica que o sensei vê como cofres, porque ele faz uma espécie de reciclagem com esse lixo. Ele deixa aquelas maldições, as pessoas deixam aquilo lá, aquilo se acumula e ele depois aproveita elas. Ele usa essas maldições que as pessoas depositam lá, essa sujeira, essa coisa ruim que as pessoas depositam naquele lugar. A Erika diz que ela não faz isso porque ela tem medo. E mais uma vez, usando metáfora de lixo, ela fala, às vezes, coisas muito ruins, por exemplo, no noticiário, tu vê reportagens onde pessoas deixaram partes de corpos no lixo. Então existe muita coisa ruim que as pessoas depositam nesse lugar também e que a Erika tem medo de ter que lidar. De volta ao escritório, Hyakao explica pro Hanzawa que o que ele acredita que aconteceu com o Mikado é que em um momento ele achou a estrutura, aquilo que foi criado naquele lugar tão belo, que ele saiu para dar uma olhada, porque ele achou que a barreira criada pelo Hanzawa, né, pela descrença do Hanzawa, seria forte o bastante, mas parece que não adiantou e que por causa do choque do que ele deve ter visto lá dentro, por algum momento o coração do Mikado parou. Não o coração verdadeiro, físico, mas de maneira sobrenatural falando, e por isso ele tá naquele estado de choque. Então o Hyakawa vai fazer uma espécie de procedimento de reviver ele, sabe? Como se fosse um desfibrilador, sabe? Dando choque nele, até estática elétrica passa pelo lugar e o Mikado volta à consciência, mas ele tá muito estranho. Ele começa a falar coisas estranhas, dizendo que ele percebe que no Hyakawa existe muito daquilo e que ele quer tomar aquilo para juntar cada vez mais, cultivar, fazer crescer e criar um grande cofre para eles terem algo grandioso. Ele fala como se fosse o que ele tá criando nesses lugares, sabe? Como eu acabei de explicar para vocês. Lembram no episódio anterior, quando o Hyakao explicou pro Mikado que as maldições entram pelos ouvidos e pelos olhos, podem ficando mais fortes quando sai pela boca? Então é basicamente isso. Ele quer absorver essas coisas ruins e maldições e poder cultivar elas, criar, como ele chama, um cofrinho. Só que isso deixa o Hyakawa preocupado, desesperado. Alguém assumiu o controle do Mikado nesse momento, né? No momento em que ele acabou ficando sozinho naquele lugar. Mas ele é despertado pela forte descrença do Hanzawa e o Hyakawa volta a fazer um procedimento sobrenatural para trazer o Mikado de volta e limpar ele por dentro. Quando o Mikado desperta e aparentemente está se recuperando, o Hyakawa pergunta o que ele viu. E as memórias dele estão meio nubladas, meio bagunçadas, e a única lembrança que ele tem é uma caixinha de joias, um porta-joias, que é igual ao que a mãe dele tem em casa. Quando o Mikado já tá se recuperando, então, eles falam sobre o lugar e o Hyakao instrui eles a não chegarem perto, que eles não podem ir perto, com exceção do Hanzawa, que a descrença dele é tão forte que ele não vai ser afetado de forma alguma por aquele lugar, mas o Mikado tá curioso, ele ficou instigado e ele quer continuar investigando. Então eles decidem continuar a investigação, pedem pro Hanzawa procurar outros lugares que pareçam como aquele, com situações semelhantes de pessoas desaparecendo ou se ferindo gravemente de maneira inexplicável. Cada um tem seus motivos, claro, né? O Hanzawa preocupado, né, por não conseguir desvendar esses crimes, o Hyakawa pela curiosidade dele, por aquela coisa incrível que foi criada, e o Mikado realmente ficou curioso de forma preocupada com um lugar como aquele. Chegando em casa, o Mikado acaba olhando o porta-joias que a mãe dele tem, que é igual o que ele lembra de ter visto naquele lugar, e tá meio confuso se as memórias dele podem apenas ter se misturado, né, e que fosse outra caixa, e a memória dele tá lembrando como se fosse aquela, afinal de contas ele vê todo dia, e ele é surpreendido pela mãe dele por uma estática incrível que afeta os dois, que ainda é resultado do procedimento que o Hyakawa fez com ele, e eles falam sobre aquela caixinha que é algo que o Mikado adorava quando era mais jovem, e é a única lembrança que o pai dele deixou pra eles, e a mãe dele fala sobre aquilo, né, e ela ainda jura que vai bater no pai dele se um dia ele aparecer com aquilo ali, né, a velha assim, assustadora. O Mikado diz que ele só tá curioso porque ele viu algo parecido na rua, e ela, de maneira gentil e como uma mãe querendo paparicar o filho, ela tira um enfeite que tem em cima da caixa e dá pro Mikado, dizendo pra ele que dá pra fazer um brinco com aquilo, que um dia ele pode dar pra alguém que ele goste muito, ou que ele pode usar, e ele vai transformar aquilo num pingente de celular, que é a única coisa que ele anda sempre e que ele poderia usar,
e deixa a velha mais braba ainda, né? Porque, porra, tu vai fazer um pingente com um enfeite mó bonito desse? Mesmo estando de folga do trabalho dele com o Hyakawa, o Mikado acaba encontrando com ele. O Hyakawa sugere que seja o destino, mas aparentemente ele foi atrás do rapaz mesmo. E os pensamentos do Mikado sobre o Hyakawa estão cada vez mais confusos. Ele vai passar pro rapaz alguns serviços, então, né, em relação àqueles lugares, e vai instruir o menino a ficar longe de todos esses lugares, porque ele ainda não sabe se são realmente perigosos, mas que o Mikado é facilmente influenciável, então é mais seguro que ele fique longe. Só que quando ele tá falando isso, ele diz que, junto ao que ele fez, isso pode ser muito perigoso pro Mikado, o que deixa o Mikado muito curioso, né? Ele não explica direito o que é isso que ele fez, mas ele diz que é semelhante a esses lugares e ele fica curioso por alguém ter uma ideia parecida com a dele. Vai deixando o Mikado cada vez mais confuso e ele não explica direito o que é isso, afinal. Mas ao mesmo tempo, ele parece super despreocupado com esses lugares que foram criados, né? Um lugar que, segundo o próprio Mikado, parecia uma represa disposta a estocar veneno. E o Hyakawa, ele age com uma naturalidade gigantesca sobre aquilo. Tipo, eu entendo que tipo de lugar é aquele, mas eu achei criativo. Ele diz que tem uma ideia, ele faz algo semelhante, mas com métodos próprios, né? Algo que ele parece estar testando, mas que aquilo é algo que parece realmente criativo, e ele toca no ponto de vista financeiro da coisa, né? Pensando no trabalho que ele tem hoje em dia. É simples, pensem. Esses lugares surgem, as pessoas são amaldiçoadas, absorvem maldições através daquilo, e o Hyakawa é contratado para lidar com essas maldições. Então, o Hyakawa não parece ser responsável por nenhuma delas, ele parece realmente não assumir isso, mas a maneira despreocupada e aproveitadora que ele enxerga o que pode acontecer de ruim na vida de outras pessoas nessa situação deixa o Mikado muito irritado. Ele fica muito irritado com isso, óbvio, com toda a razão, afinal de contas é uma situação onde causa muito mal para outras pessoas e ele gostaria de tirar proveito daquilo. Ele pensa até que ele mesmo poderia fazer aquilo, sabe? Tipo, agora ele é responsável como um faxineiro para limpar aqueles lugares. Mas não seria tão esperto poder sujar um lugar desse para ser contratado para limpar? Então isso deixa o Mikado muito irritado. E para lidar com isso, né, o Mikado, ele vai pela primeira vez assumir a frente e tentar unir o corpo deles de maneira sobrenatural. Coisa que sempre foi uma coisa que o Hyakawa fazia. Sempre foi o Hyakawa que tomou a frente disso. Mas dessa vez ele não quer que o Hyakawa entre nele e possua ele, ou que enxergue, troque as experiências com ele. Ele quer ver dentro do Hyakawa. Ele diz: eu quero ver o seu interior, me mostra quem tu é, me mostra que tipo de pessoa tu é. Então, de uma maneira meio sombria e até meio, como é que eu vou dizer, meio melancólica, a gente vai ver o Hyakawa aceitar isso. Ele diz que, sendo o Mikado, tudo bem, ele pode olhar o interior dele. E nesse momento a gente vê o Mikado sendo engolido por uma densa escuridão, onde ele se vê dentro do Hyakawa. Eu acho que no mangá isso é muito mais impactante, porque é só preto por todo lado. Aqui ficou um pouco diferente, mas ele não vê nada além de toda essa escuridão e um garoto jovem que não fala nada, mas que ele vê brevemente. E quando ele volta assim, ele entende que não viu nada, e o Hyakawa pergunta pra ele: meu Deus, o que tu viu? Tu conseguiu ver? Porque nem mesmo eu sei que tipo de pessoa eu sou. E é por isso que existe aquela escuridão dentro do Hyakawa. Por isso que o Hyakawa sempre age daquela maneira. Vocês vão entender por quê quando a gente entender melhor o passado dele, mas o Hyakawa é uma pessoa de certa forma vazia. E tudo que sobra no interior, na personalidade dele, é algo do passado dele, aquela criança, aquele menino que o Mikado viu. A pergunta do Hyakawa pro Mikado é: tu conseguiu descobrir que tipo de pessoa eu sou? Tu conseguiu ver algo lá? E se tu visse, tu ia entender que tipo de pessoa eu sou, o que tu viu, ou por que tu viu aquilo? E o Mikado vai responder pra ele que não importa se ele entendeu ou não. Ele quer ver,
porque não importa ele entender, tudo que ele quer é poder conhecer mais o Hayakawa, é poder conhecer melhor a pessoa que ele é. Então a gente vê como o laço, né, como o relacionamento dele está se estreitando cada vez mais e como o Mikado ele tá se vendo envolvido pelo Hayakawa de uma maneira muito intensa. O cerco tá fechando, as coisas estão ficando mais claras, então eu espero que vocês estejam gostando. Espero que as coisas que tenham ficado mais dúvidas tenham sido esclarecidas. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem algumas perspectivas do anime, né? Eu tive que inclusive reler essa parte do mangá porque eu também tinha ficado meio confuso de novo. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam do episódio. Não esquece do like, se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.